Fala galera, mais uma Hora Santa aqui pra vocês, beleza? A paz, espero que vocês estejam bem. Hoje eu quero trazer pra vocês um pouco daquilo que Deus tem falado comigo desde o ano passado. São algumas coisas, na verdade um assunto muito forte de relacionamento com Ele, né? E assim, pra gente começar, eu queria elencar três coisas que eu vou falar com vocês, focando mais em uma delas, né? As três coisas são altar, renúncia e perseverança. São três coisas assim que têm realmente assim sustentado a minha caminhada cristã e esse é o objetivo desse vídeo, fazer com que você se sustente da mesma forma que eu tenho encontrado a Deus e que várias pessoas que eu tenho conhecido também têm encontrado a Deus. Eu queria começar falando para vocês um pouco sobre relacionamento com Deus. No ano passado eu comecei a me relacionar com Deus mesmo, sabe? Aquele esquema de ir pro quarto, fechar sua porta, né? Inclusive se você quiser abrir, tá lá em Mateus 6, se você quiser dar uma olhada. Depois, Mateus 6:6, né? Jesus, ele aconselha a gente ir pro quarto, fechar nossa porta e buscar o Deus que está em secreto. E eu sempre ouvi isso, porque eu cresci na igreja, sempre ouvi isso e falei assim, eu vou fazer isso aí, de verdade agora, assim, com vontade, paz, vou conhecer esse Deus, que até então eu não conhecia. E eu comecei a orar bastante, e jejuar e falar com Deus e ter um relacionamento de verdade assim com Ele. Não apenas no culto, mas assim, eu comecei a cultuar Deus todos os dias em casa e desde então eu não parei com isso. E aí Deus me deu algumas direções que eu tomei na minha vida a respeito também de missões e que eu tenho assim, esse chamado missionário. E aí eu comecei a viver essas experiências com Deus, dele me direcionar. E no começo do ano agora, Deus começou a falar comigo sobre altar. E eu quero focar no altar porque eu tenho estudado um pouco sobre isso. Eu tenho visto algumas coisas que estão relacionadas assim do Velho Testamento, que estão relacionadas com a gente. E eu queria começar falando então algumas características assim do altar, né? O altar no Antigo Testamento, se você pegar a lei antiga lá do Moisés, o tabernáculo, né? Depois eu vou encontrar na Bíblia onde está certinho o texto para você poder ler como que era disposta as coisas do tabernáculo. E a gente deixa na descrição do vídeo. Mas quando você entrava depois da porta que chamava caminho, você entrava nela, você já saía no pátio, ou o átrio, como a Bíblia diz, e ali já tinha um altar, que era o altar do holocausto, o altar de sacrifício. Então você levava o animalzinho, os judeus naquela época, o povo de Deus levava o seu animalzinho para queimar no altar. E aí esses animais, né, eles poderiam ser ovelhas, bode, pomba, cabrito, boi, vaca, cordeiro, dependendo da classe social. Às vezes o judeu, o israelita, ele não era bom assim, não tinha muito dinheiro, e aí ele levava uma pombinha como oferta e tal. E aí, como a gente pode aplicar isso na nossa vida hoje, né? Lembrando que o assunto ele é relacionamento com Deus, o altar é um lugar de relacionamento. E aí Jesus ele também nos ensina que além da gente ir para o nosso quarto, fechar a porta e buscar a Deus que está em secreto, como eu já disse, lá em Mateus 6:6, ele em Mateus 16:24, 28, ele vai falar para a gente renunciar a nós mesmos, a nossa natureza. E o altar era um lugar de queimar, um lugar de queimar a sua oferta, de dar a oferta a Deus. E hoje, trazendo isso para o nosso lado espiritual, que nós temos uma vida com Deus espiritual, como já foi dito em outros vídeos anteriores, hoje o que a gente tem que fazer é morrer para nós mesmos, ou seja, nós somos a oferta que queima no altar. Né? E esse altar, ele nada mais é do que um tempo que você tira com Deus. Pode ser no seu quarto, tem gente que gosta eu já vi, né? Acompanho pregadores que gostam de ir para bosques, que gostam sei lá, lavando louça, qualquer lugar pode ser o altar, pode ser um tempo de relacionamento com Deus. E relacionamento mesmo, né? Você só vira íntimo de uma pessoa se você fica com ela o tempo todo. Se você, por exemplo assim, com o Heron, eu só sou amigo dele se eu sair com ele, se a gente sempre estiver junto, se a gente sempre estiver tocando uma ideia a respeito de Deus, se a gente comer junto, tomar um açaí, sei lá, fazer coisas junto, orar junto e fazer as coisas tudo junto, a gente fica íntimo. Então com Deus é nesse sentido.
E aí você pode ver lá no texto de Mateus 16, 24, vou pegar aqui para a gente ler rapidinho, só para você entender, né? Começando aqui do 24, ó. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, né? Aquele que quiser fazer as suas coisas, vai perder a vida para com Deus. E a quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ou seja, Jesus aqui está falando desse princípio de altar, da gente perder para nós mesmos, para a minha vontade. Eu não vou passar 4 horas jogando videogame, e eu vou passar 4 horas orando, falando com Deus, e aprendendo da Bíblia, e tendo palavras. Então é nesse sentido, renunciar coisas, renunciar o sono, por exemplo, acordar de madrugada. Então tem várias coisas. Então o altar ele acaba sendo um lugar de relacionamento, onde se busca a Deus pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar para você. Então você vai querer conhecer a Deus por quem Deus é, por quem Ele é na sua vida, por quem Ele representa na sua vida, e não por um carro, ou por uma namorada, ou por alguém que Ele possa te dar. Então essa é a essência do altar. E aí o altar, se você começar a ler o Velho Testamento, o altar você queimava as coisas, né? E o sentido do fogo na Bíblia, dos significados do fogo, é que o altar é um lugar de queimar as coisas, e o fogo significa santidade. Então o altar é um lugar de santidade, onde a gente se separa. E não há santidade sem renúncia. Acabam sendo 3 coisas que andam junto: o altar, a renúncia e a perseverança. Sem renúncia, que eu peguei o significado, que significa recusar, rejeitar, desistir da posse, etc. Sem essa renúncia a gente não consegue se relacionar com Deus, porque a gente precisa tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e seguir a Jesus. E aí a perseverança ela vai entrar na fé, né? Porque através da fé a gente tem perseverança em Deus, porque a gente peca todo dia, a gente cai em um monte de pecado, a gente faz coisas erradas, a gente, como eu gosto de dizer, os nossos olhos nos traem, né? A nossa mente, o que a gente pensa, muitas vezes a gente não pensa coisa que edifica, muitas vezes a gente discute com os nossos pais, a gente briga com os nossos irmãos. Então, tudo isso, de uma certa forma, é pecado. E a partir da fé, de continuarmos perseverando na fé, perseverando em insistir esse relacionamento com Deus, a gente vai ter um relacionamento com Ele. Então, eu convido você a ter um altar. E para isso, né, estabelecer um altar, na verdade. E para isso tem um livro que eu gosto muito, que eu estou lendo, que é lá da MCM, se você quiser procurar, chama Altar, no Caminho para a Intimidade, do Igor Marçal. Um livro muito bom, ele vai te dar passos como você alcança esse altar em Deus, como você se nega, né? E é muito bom mesmo, você acha lá no site da MCM, se você colocar MCM no Google você vai achar para comprar. Deve custar uns R$20, eu lembro que eu paguei acho que isso, e é muito bom. E o altar, além de todos esses benefícios, né, que ele traz para a nossa vida com Deus, para o nosso relacionamento, ele vai ser vai trazer para nós maturidade cristã, que acho que é o que a gente mais quer, pelo menos é o que eu mais busco: maturidade em Deus, sabedoria, conhecimento da palavra. Eu gosto muito dessas coisas e busco isso para a minha vida. Então, se você quer ser um cara maduro em Deus, espiritualmente, fisicamente, você tem que estabelecer um altar e você tem que ter um relacionamento com Ele para Ele te levar para o propósito dEle. Amém? Então é isso aí, galera. Fica aqui o nosso Deus te abençoe, que você possa aí continuar assistindo nossos vídeos, ser abençoado e cada vez ser mais fortalecido e estar junto com a gente aí nessa caminhada, beleza? Aquele abraço, fui!